Inovação é um processo criativo, transformador e sem precedentes, que interfere positivamente na qualidade de vida e no desenvolvimento social. É, portanto, a exploração com sucesso de novas ideias. E a inovação não deve ser entendida como um fim em si, mas como um meio, uma atitude, um pensamento sistemático que pode dinamizar todas as áreas da atividade humana. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos Paulo Bastos Tigre. Ele é professor titular em Organização Industrial no Instituto de Economia da UFRJ. Desenvolve projetos sobre diferentes aspectos econômicos da inovação tecnológica, especialmente nas tecnologias da informação e comunicação. E Carla Martins Cipolla. Ela é coordenadora internacional da rede DESIS, Design para a Inovação Social e Sustentabilidade. É professora na UFRJ e tem experiência na área de desenho industrial, com ênfase em design de serviços e design para a inovação social. O programa Pensares começa agora. Inovação é uma palavra que está na ordem do dia. É bastante falada no mundo empresarial e em 2011 passou a fazer parte do nome do Ministério da Ciência e Tecnologia, que se transformou em Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. No programa de hoje, nós vamos procurar saber mais sobre o termo e como ele vem sendo usado num mundo que já vive sob o impacto do rápido avanço tecnológico. Paulo, o que é inovação nesse contexto do Ministério? Bom, inovação, ela não precisa necessariamente ser uma coisa inédita, né? Ela tem que ser nova para quem adota aquela inovação. Então, uma empresa que, por exemplo, compre uma nova máquina, um novo equipamento, ela está inovando. Agora, essa é a parte mais fácil da inovação, porque o difícil é utilizar aquelas máquinas e equipamentos de uma forma produtiva, de uma forma a utilizar os recursos oferecidos, né? E, para isso, é muito importante o treinamento dos empregados, né? E, segundo a pesquisa de inovação tecnológica do IBGE, depois das máquinas e equipamentos, a principal fonte de inovação é o treinamento, em termos de importância. Em terceiro lugar, vem o software, né, que incorpora muitas tecnologias e cada vez mais as empresas estão buscando, ao invés de desenvolver softwares específicos para os seus processos, adquirirem tecnologia, né, por meio do software e mudar os seus processos de forma a estar sempre no estado da arte, né, da tecnologia. Vem também a pesquisa e desenvolvimento, que é a forma mais conhecida que nós entendemos de adquirir tecnologia, mas essa forma é utilizada principalmente pelas grandes empresas, né? Principalmente quando você imagina que essa atividade de pesquisa e desenvolvimento ela é constante, perene e tal, tem um departamento especializado. Então, você vai dizer que no Brasil poucas empresas realmente têm essa atividade sistemática. Então, é muito importante a gente ter em mente, né, que inovação é uma coisa nova para nós, para quem está utilizando, e que não precisa ser nova nem para o país e muito menos para o mundo, né? Entendi. Carla, e a inovação também integra a pasta do Ministério? A inovação social é um termo que é ainda pouco, digamos, consolidado no contexto brasileiro, ele tem bastante projeção internacional e é um termo que parte muito, um conceito muito das bases, das comunidades, das localidades. E eu vou explicar um pouco como. Inovação social são novas soluções, novos produtos ou novos serviços que são desenvolvidos pelas pessoas usando uma criatividade social difusa. Então, um exemplo... Pelas pessoas e com as pessoas. E com as pessoas. Então, as pessoas, elas inventam, elas desenvolvem aquela solução e partindo dos seus próprios problemas locais e elas são desenvolvidas e elas são realizadas a partir desse próprio conhecimento local. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pode envolver também o uso da tecnologia, mas a grande força da inovação social são as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês muito conhecido, que é o Wikipedia. O
O Wikipedia, você pensa assim, tecnologicamente, ele é uma coisa muito simples, porque ele é um software na internet que tem um banco de dados e uma tela, você usa a tela e insere informações. O grande mistério da Wikipedia, pelo menos no meu entender, é como é que as pessoas autonomamente, independentemente, começaram a inserir informações ali. E as grandes enciclopédias acabaram, porque as pessoas colaborativamente começaram a registrar o conhecimento. Então, eu chego lá e vejo a palavra desenho industrial e digo, eu não concordo com essa palavra. E eu vou lá e mudo. Então, essa colaboração social, quer dizer, o que motivou as pessoas gratuitamente, sem o envolvimento de nenhum tipo de recurso financeiro, pagamento, construírem um conhecimento daquela forma? O quê? É uma boa pergunta. Você atua também na área de design de serviço e design para inovação social. Você também pode explicar um pouquinho o que é isso? A palavra design ela é muito usada hoje em dia, né? Design de móveis, design de unha, design de bolo, tudo envolve design. Mas o design para inovação social ele tem uma coisa muito interessante, que é ele reconhece a capacidade que todos nós, qualquer pessoa em qualquer comunidade tem de projetar, de inventar, de criar. Então, essa criatividade difusa é como se a gente pensa em design autoral, né? A pessoa assina um móvel. No caso do design para inovação social, a gente olha para assim, o que vocês estão inventando e projetando? Então, por exemplo, num condomínio, uma comunidade de mães decide se auto-organizar para levar os filhos à escola. Cada uma leva um dia. Elas inventaram um pequeno sistema que permite, por outro lado, que elas tenham mais conforto na vida delas e reduz, por exemplo, o impacto no tráfego urbano. Então, gerou benefícios tanto para elas pessoalmente quanto para a sociedade como um todo. Por isso que a inovação social ela é inovativa nos seus meios, as pessoas se coordenam de outra maneira para fazer alguma coisa acontecer e elas criam juntas, na base, nas comunidades, alguma coisa para acontecer e os seus fins, eles são comumente compartilhados. Todas as mães têm o benefício dos filhos, elas têm menos trabalho de levar os filhos à escola, por exemplo, exemplo muito simples. Isso. E o tráfego urbano é reduzido. Então, ela tem essa... Então, por isso você me perguntou, né, o Ministério... As políticas públicas, e aí é uma questão, né? Elas poderiam reconhecer essa criatividade difusa e empoderá-la. Por exemplo, eu ouvi falar, me recordo aonde o país, que quando você colocasse mais pessoas nos carros e compartilhassem os carros, as pessoas poderiam trafegar na área exclusiva das rodovias. Então, aquela área azul, que a gente não pode ir porque só vai ônibus, se você tiver o carro cheio, e você tiver compartilhado o carro, isso é política pública empoderando. E depois eu gostaria até de ouvir o Paulo. Aí é um apoio, né, que o setor público podia dar. Se não se apropriar totalmente, porque quando se apropria, né, totalmente aí normatiza demais. Mas a palavra empoderar aí é bem usada, a gente entende bem. Agora, Paula, a inovação empresarial, ela pode se dar na gestão, né, no marketing, na comercialização e também na produção, no processo de produção, não é isso? Você pode nos dar ideias assim bem-sucedidas, exemplos de ideias bem-sucedidas nessas áreas, assim, algumas delas? Olha, a inovação, ela, como você colocou, quer dizer, ela pode se dar em diferentes áreas, né? E, inclusive, não necessariamente se utilizando tecnologia, né? Como o exemplo da Carla, né? Dos automóveis aí, compartilhados. O fato é que hoje existe uma quantidade muito grande de novas tecnologias, quer dizer, tecnologias que às vezes já estavam aí há alguns anos, mas agora parece que elas se coordenaram para oferecer oportunidades de inovação, né? Eu chamaria a atenção aqui para a internet das coisas, né? Que vai ligar, fazer com que as máquinas falem entre si, que você fale com sua porta, com sua geladeira e etc. Não, falar com a geladeira que eu achei formidável. Isso aí é ótimo. Geladeira diz que está faltando, aí, né, conversa com o supermercado, quando você chega já está lá. Olha só. Exatamente. Você tem também a inteligência artificial, que é alguma coisa que está evoluindo bastante, né? E hoje em dia você usa tanto isso em termos de Big Data, né, para você, quer dizer, manipular grandes volumes de dados sobre alguma pessoa, sobre alguma coisa, e também na automação dos processos, nos robôs, né, na produção chamada inteligente, né, que ela vai, então, utilizar a inteligência artificial como uma forma das máquinas aprenderem, né,
As máquinas têm esse potencial cognitivo, né, de ouvir aquelas instruções, e então elas cada vez mais têm autonomia para associar aquilo e tomar decisões independentemente, né, dos controles. Agora, também há muitas oportunidades em outros campos, como a nanotecnologia, né, que está fazendo, explora uma outra dimensão, né, da matéria. Os novos materiais inteligentes, né, que vão entrar nas roupas, em várias coisas. Enfim, há uma série de oportunidades que estão surgindo e que isso não depende apenas da tecnologia em si, mas de descobrir aplicações que sejam viáveis, né, que sejam proveitosas. Agora, você sabe que na outra área do desenvolvimento sustentável, né, eu estava lendo outro dia uma matéria sobre o desenvolvimento do biocarvão, né, feito baseado na terra preta da Amazônia e tal, aqui da nossa Amazônia, por uma empresa polonesa. E o Brasil, como é que está nessa área de desenvolvimento sustentável? Ideias, né, inovação em desenvolvimento sustentável, que é a sua área também, não é? Mas assim, eu tenho explorado mais, quer dizer, existem, como o Paulo falou, muitas tecnologias e o Brasil tem áreas em que ele está realmente em liderança e tudo, mas a questão que eu tenho desenvolvido mais assim nas minhas pesquisas é como que a gente, através dos comportamentos, porque é uma questão muito interessante, além das tecnologias, pensar no modo como as pessoas elas usam. Por exemplo, a questão do descarte correto, a questão desses pequenos... Quer dizer, às vezes a gente fica pensando muito nas grandes tecnologias. Esse projeto é baseado em descartes. Isso. Né? Então, eles estudaram a terra preta da Amazônia, mas fizeram todo um projeto. Todo o projeto é baseado no sistema de aproveitamento de descarte. Porque tem duas linhas assim, principais na sustentabilidade. Uma delas é reduzir o impacto ambiental dos produtos. Então, essa caneca eu produzo com menos impacto ambiental no seu processo de fabricação. Outra coisa é como a gente reduz o impacto ambiental através de novos comportamentos e novas relações com, por exemplo, o que eu estava comentando do compartilhamento de carros, né? Você reduz o número de carros no contexto urbano, ou você trabalha em termos de comportamento, né? Como é que a gente descarta o óleo de cozinha, ou como a gente cria novas relações interpessoais, de maneira que a gente não tenha o consumo individual. Então, por exemplo, se eu tenho num condomínio uma lavanderia compartilhada, eu posso não ter uma máquina de lavar em cada apartamento, aumentando, os apartamentos estão cada vez menores. Então tem várias soluções, quer dizer, tem coisas de muita tecnologia e redução de impacto, que é uma linha, e outra dos comportamentos e do modo como a gente consome os produtos. Né? Agora, é preciso uma educação para isso, né? As pessoas têm que estar assim, dispostas. Tem que haver assim, toda uma mentalidade voltada para esse compartilhamento. Eu acho que essa é uma parte, talvez, das mais difíceis, né? É o desafio. É o desafio, né? É o desafio da porque inovação social. Vivemos, assim, de certa maneira, o consumo individual e o status do consumo individual é muito grande. Né? Quando você fala mais individualistas, de compartilhamento, às vezes as pessoas podem ter uma resistência e é preciso... E aí é uma reconstrução, né, da colaboração e do tecido social. Né? O nosso tecido social, o modo... As pequenas comunidades, os grupos, né? Estão desarticulados. Então, você pensa assim, as pessoas não querem nem ir à reunião de condomínio. Pois é. Você imagina o desafio que é compartilhar algo, né? Deixa eu fazer dar um paralelo aqui com a área do Paulo, que seria o quê? Um ambiente nas empresas, não é? Para favorecer a inovação empresarial. Isso é muito importante, né? Motivar as pessoas para a inovação e estimular principalmente o aprendizado, porque a inovação é também um aprendizado, é uma experiência, né, que a gente tem que estimular. Né? E o aprendizado ele se dá de várias formas, né? Tanto fazendo, usando aquelas tecnologias num processo mais natural, mas também interagindo com outras pessoas em redes, né? E também buscando, né, informações. Hoje nós temos a internet com todo esse potencial. Né, Então, isso deve ser visto sempre pelos estudantes, né, que estão hoje procurando, que vão viver em um outro mundo, né, do trabalho, né,
que eles têm que se autoeducar, né? Buscar informações, buscar aprender, experimentar coisas novas, né? Porque certamente será um mundo diferente no futuro, né? Quer dizer, essas tarefas que são muito repetitivas, né? Elas podem ser automatizadas. Elas tendem a acabar, então, né? Para o ser humano, automatizadas. Pois é, tanto na indústria quanto nos serviços, né? Então, é muito importante que se adquira capacidades, que se chama do analista simbólico, né? Aquele que entende um problema e busca uma solução. Esse vai ter sempre emprego para ele sempre vai ser buscado, né? Agora, é uma pessoa flexível, é uma pessoa que tem recursos para buscar soluções diferenciadas, né? Para pesquisar. Liberdade para isso vai ser garantida, né? Daqui para frente é garantida. É muito importante que tenha, né? É importante que tenha. Muito bem, nós vamos agora fazer um breve intervalo e voltamos em seguida com a segunda e última parte do programa Pensares. Até já. Este é o programa Pensares. Nosso assunto hoje é inovação, a exploração com sucesso de novas ideias que podem surgir na área empresarial e também social. A inovação social é uma nova solução para um problema, mas mais eficiente e sustentável e que beneficia a sociedade como um todo, e não apenas alguns indivíduos. Eu vou dizer aqui para vocês uma coisa e queria que os dois comentassem. A China apresentou um crescimento econômico acelerado nas últimas décadas, certo? Hoje é uma potência mundial, com uma economia que cresce a 10% ao ano e com uma capacidade muito grande de expansão, porque a China tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Todo mundo trabalhando, você já imaginou? Agora eu pergunto para você, Paulo, a China investiu muito em inovação para deslanchar esse processo? Sim, é importante, quer dizer, o dado que você colocou, quer dizer, um país que cresce a 10% ao ano, ele está ampliando sua capacidade produtiva. E quando se amplia essa capacidade produtiva, se faz com as novas máquinas, com os novos equipamentos, com as novas tecnologias, né? Um país que não investe, um país que está estagnado, ele simplesmente mantém aquele parque industrial. A China não, a China ela pode incorporar novas tecnologias, as tecnologias de ponta, né, onde ela está investindo fortemente, né, principalmente as tecnologias ambientais, né, tecnologias substituindo o carvão, né, por fontes renováveis de energia, e isso certamente fará com que ela seja líder nessas tecnologias nas próximas décadas, né? Por isso que são muito importante esse crescimento, né, para você modernizar um país. Carla, e na área da inovação social, como é que está essa área para o futuro da economia do planeta? A inovação social eu acho que grande parte dos desafios que nós temos não vai ser resolvido só com solução tecnológica, estritamente, né? Mas o modo como nós podemos recompor as relações e as colaborações em termos de obter objetivos compartilhados, a criatividade no contexto urbano, né? Quer dizer, e nos contextos rurais também, mas em todos os contextos possíveis, como as pessoas podem tomar maior capacidade de projeto, de inventar e não delegar tanto a terceiros, né? Por exemplo, a possibilidade de ver uma situação e resolvê-la. Isso é uma coisa que envolve muita educação, sabe, Leila? Por exemplo, será que nós poderíamos nas escolas colocar temas de projeto para as crianças em qualquer idade, por exemplo, né? Quer dizer, quais são os desafios que você tem como criança na sua comunidade, no seu contexto? O que você poderia, ou a sua família fazer? Né? Trazer... O que eu estou tentando dizer é que a inovação... Ou criar uma mentalidade. A inovação que eu estou tentando um pouco, talvez, comunicar, é que a inovação tem os aspectos que o Paulo falou, né? A China... na grande liderança, o ministério que se ocupa. Em tecnologia. Mas como que esses processos de inovação podem ser fomentados na base? E eu acredito que a escola possa ter um papel muito importante. Quer dizer, nós poderíamos ter ensino por projetos. Ou seja, qual é o desafio que você tem na sua casa, na sua comunidade? O que você poderia fazer?
o que poderia ser projetado, inventado, criado para esses desafios, né? Nós podemos trazer, por exemplo, tecnologias para a escola. Nós fizemos uma experiência lá na COP, foi até um mestrando, que levou uma impressora 3D para uma escola. Modelaram formas, criaram, e essas formas foram escaneadas e imprimiram 3D. Todo mundo pode ter uma atitude de design, né? Agora, então, eu queria falar um pouco sobre a inovação mesmo, aquela inovação revolucionária, aquela que alterou o comportamento da sociedade, né? Como foi a invenção do celular, por exemplo, que mudou, alterou totalmente. Hoje, uma pessoa que dormiu, caiu em sono profundo há 10 anos, há 15 anos, acorda, já está num mundo totalmente diferente, né? Essas inovações que rompem assim, com o paradigma, né? Elas são chamadas de inovações disruptivas, né? Porque ela rompe uma trajetória e inicia outra. E isso muda muita coisa. Até as próprias qualificações necessárias para operar aquela tecnologia, elas mudam, né? E você deu o exemplo do celular, né? É um exemplo típico de inovação disruptiva e que nasceu como um ovo de Colombo, né? Assim, quer dizer, se descobriu que se podia repetir as frequências de rádio que são utilizadas na comunicação, que são recursos escassos, mas que poderiam ser repetidas através de célula, né? Daí o nome celular. Mas ela ganhou outras características ao longo do tempo, né? O chamado smartphone, né? Que hoje é a base de muitas outras inovações, né? Inclusive permitindo o que a Carla levantou, quer dizer, o compartilhamento, né? Hoje nós vemos que nós estamos transformando os produtos em serviços. Esses serviços eles podem ser compartilhados sem perda de conteúdo, né? Então, quando você vê o streaming de música, né, dos vídeos, ou vê também essa ideia de transporte que, de certa forma, você está compartilhando os recursos, isso, o celular, né, junto com as comunicações, com as bases de dados, né, permitem inovações desse tipo que são revolucionárias porque elas, na verdade, economizam muitos recursos, né? Quer dizer, não há necessidade de ter tantos automóveis, de ter tantos CDs, de ter tantos DVDs, etc. Você pode acessar tudo isso na nuvem, né, e compartilhar, de certa forma, usando essa vantagem da tecnologia da informação, que é de ser um bem não rival, né? Um bem que quando eu consumo, não impede que você consuma na mesma proporção, sem que se perda nada. Muito bem. Agora, Carla, a inovação social também atua na área na esfera, vamos dizer assim, de gestão de cidades, né? De segurança pública, de gestão de cidades. No Rio de Janeiro, em que área a inovação social poderia ajudar? Vou dar um exemplo muito prático da questão. A população brasileira, a gente está sofrendo uma mudança do perfil demográfico. A nossa população está envelhecendo. A questão do idoso, ela está se evidenciando no momento. Então, uma das questões que a gente imaginou, a gente fez alguns exercícios sobre isso, seria como seriam novos serviços para esse público. E a gente pensa, bom, eles poderiam ser de várias formas e em termos da inovação social, o que poderia ser? E um dos aspectos que nós exploramos foi a questão de entendê-los como um processo de envelhecimento ativo. Ou seja, como é que a gente poderia criar soluções, plataformas e serviços para que as pessoas colaborassem, né, para a produção do seu próprio bem-estar, em vez de realmente concentrar tudo numa posição passiva de receptor de benefícios ou de idosos saudáveis, de pessoas que tivessem com capacidade de atividade e vontade. Então, a gente fez uma experiência que foi um serviço que a ideia era receber turistas na casa das pessoas com mais de 50 anos na cidade do Rio, considerando que as pessoas com mais de 50 anos e 60 anos seriam ótimos anfitriões, porque eles conhecem bem a cidade, a história da cidade, são interessados. Então, nós começamos a desenvolver essa solução, mapeamos pessoas que tivessem e ficamos surpresas porque, na nossa pesquisa, mais de 50%, quase 50% das pessoas entrevistadas receberiam um turista na casa delas, que a gente não imagina, né, por questões de segurança e tudo, elas gostariam. Teve uma que falou, eu não quero nem ser paga
Eu quero receber as pessoas, eu quero conhecer pessoas novas. E a gente pensou, bom, como é que seria uma solução e que partisse dessa capacidade, desse valor que a pessoa com mais de 50, 60 anos tem. O primeiro protótipo que nós fizemos, recebemos 3 turistas portugueses na casa de um senhor em Copacabana e as fotos de registro são maravilhosas, eles passeando, conhecendo a cidade. Então, é mudar um pouco a ideia de que tem muita energia, muita capacidade, muito conhecimento e que poderia ser usado para o próprio benefício daquelas pessoas que estão naquele segmento. Em vez de dizer, não, vamos cuidar, uma ótica assistencialista, né? Entendi. Então, seria uma nova geração de serviços que partiria das próprias capacidades das pessoas envolvidas. Em todos os setores. Agora, eu quero saber do Paulo, que profissões outras vão surgir e quais aquelas que estão acabando? Sim, olha, as profissões, como a tecnologia ela move muito rapidamente, a gente tem que pensar que as pessoas têm que adquirir uma capacidade para aprender, mais do que uma capacidade para executar alguma coisa, né? Então, as habilidades básicas, né, as linguagens, o inglês, a matemática, né, o raciocínio lógico, são ferramentas fundamentais para que as pessoas possam, no futuro, absorver novas tecnologias, né? Muito bem, o programa Pensares termina aqui. Eu agradeço a presença dos nossos convidados, Paulo Bastos Tigre e Carla Cipolla. E para você que está em casa, um grande abraço e até a próxima.